Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma semaninha juntos, eu espero que vocês estejam curtindo, aproveitando os nossos bate-papos e aprendendo um pouquinho mais com o meu conhecimento, ok? Eu estou muito contente com o comentário de vocês, estou muito feliz com a quantidade de inscritos, eu espero conseguir um pouco mais para alcançar mais pessoas, para alcançar mais alunos, para que eles aprendam um pouco mais sobre o conteúdo que eu estou passando. Eu acho que seria muito bacana passar esse conhecimento para outras pessoas, né? É tão difícil hoje a gente ter isso numa escola, num curso, né? Então eu tô muito contente de passar isso para vocês, de ter essa possibilidade de virar o curso de escrita aqui, né, num canal no YouTube. Então tô muito contente com isso, ok? Lógico que eu não sou uma expert, eu não sou uma especialista em tudo, eu não sou perfeita, né? Mas eu conheço um pouquinho mais sobre isso, então por isso que eu estou compartilhando com vocês, ok? Então mandem suas dúvidas, as suas sugestões, as questões que vocês têm mais dificuldade, manda para mim que a gente vai estar conversando mais sobre isso, tá bom? Eu sou a Vanessa Batista, aqui é o nosso canal de escrita criativa, a arte de Vanessa Batista. O que eu ia fazer hoje? Eu ia passar um pouquinho mais do conteúdo de escrita, porém eu recebi muitos pedidos de pessoas querendo me conhecer um pouquinho mais, conhecer o meu gosto literário, conhecer quando que eu comecei a gostar da literatura, né, quando que eu escrevi o primeiro livro, falar mais sobre o meu processo criativo, né, como que eu faço os meus livros, enfim. Então o que eu decidi fazer? Vou fazer uns vídeos, né, falando mais sobre isso, sobre a minha pessoa, sobre a Vanessa, né, os meus gostos e tal. Eu vou mostrar a minha estante, que eles querem saber a minha estante, o que tem ali. Então eu vou estar mostrando os livros que tem ali, vou estar comentando sobre eles, os que eu mais gosto, os que eu não gostei, enfim, eu vou estar comentando um pouquinho sobre de tudo um pouco, né? E vou estar falando mais sobre os processos criativos, né? O que aconteceu na minha vida para que eu fizesse os livros que eu faço, porque todos os meus livros são baseados na minha vida de alguma maneira, né? Todos têm algo de real, né? Então, é isso a minha vontade, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui na tela, eu vou ver se eu pego umas fotos dos meus livros, porque assim, o primeiro livro que eu li, que eu tinha 9 anos, eu não tenho esse livro comigo, né? Eu já tentei comprar ele, mas ele tá muito caro. Vamos combinar, livro hoje não é barato e esse tá muito caro, né? Então eu não comprei, eu não tenho ele na minha coleção. Espero um dia poder comprar um livro daquele, porque foi o primeiro livro que eu li, né? E assim, eu tenho uma memória muito boa, né? Eu lembro de coisas de quando tinha 3, 4, 5 anos. Então eu tenho uma memória muito boa. E quando eu li esse livro eu tinha 9 anos. O que aconteceu? Eu sou de São Paulo, capital, nascida e criada lá. Porém, a minha família é daqui de Adamantina, interior de São Paulo, que é onde eu moro hoje, né? Eu conheci meu esposo aqui e mudei pra cá, mas depois eu conto pra vocês isso aí. E o que acontece? Eu vinha muito pra Adamantina, né? Eu morei aqui um ano, né, quando eu era criança. Dos meus 9 pros 10, 10 pros 11, uma coisa assim. Eu não me lembro agora, me recordo exatamente a idade que eu tinha, mas eu morei aqui e estudei no final do quarto ano e começo do quinto, que hoje seria, da quinta série, que hoje seria sexto ano, né? Então eu estudei na quinta série aqui e só, foi o que eu estudei. E antes disso, eu acredito que meus 9 anos, foi antes de eu mudar para Damantina, eu estava a passeio e eu conheci a Biblioteca Pública de Damantina, né? Eu me apaixonei por aquele ambiente, eu me apaixonei por aquele lugar e eu li um livro chamado A Flor de Maio. É um livro perfeito, me marcou profundamente, foi o que me fez me apaixonar realmente pela literatura, né? A história de uma borboleta que quebrou um pedacinho da sua asa, então a asinha dela muito fininha, muito, né, leve. Todos os animaizinhos da floresta ali, as formigas, né, a cigarra, todos os insetos pequenos foram ajudar essa borboleta a consertar a asinha dela para que ela voasse novamente. E aí o livro todo é sobre essa empatia, essa compaixão dos animais ajudarem essa borboleta. Até que no final eles conseguem encontrar algo que fique mais próximo da asa da borboleta, que é uma pétala da flor de maio. E aí eles costuram essa pétala na asinha da borboleta e no final ela voa, né? Toda tortinha e tal, mas ela voa. Então assim, eu achei uma lição de vida incrível naquele livro para uma criança de 9 anos, né? Mostrar como a empatia das pessoas, né? Fizeram de tudo para que ela
pessoa conseguisse, né, para que a borboleta conseguisse voltar a voar, mesmo tortinha, mesmo com dificuldade, ela conseguiu voar. Então, isso é bacana, né? Então, assim, eu fiquei muito contente de ter lido aquela história, de ter me encantado por aquela história. E desde então, eu não parei mais de ler, né? Eu sempre estava pegando livro emprestado, eu sempre estava vendo os livros, né? Só que na minha época de estudo, não existia todo o incentivo à leitura que tem hoje, né? Eu era muito boa nas minhas redações, em texto, só que eu era péssima em português. Eu odiava português. Gramática, então, nossa, eu era péssima. Eu era boa em matemática, por incrível que pareça. E hoje é o contrário, tá? Hoje eu sou boa em português e péssima em matemática. Mas vamos lá, né? Péssima nem tanto, mas eu não sou tão boa em matemática como eu era antes. E aí, aos 13 anos, foi quando eu comprei o meu primeiro livro. Na realidade, foi uma saga. Eu comprei os 4 livros As Brumas de Avalon. E eu tenho eles até hoje. É os únicos livros que eu tenho de quando eu comecei a comprar muitos anos atrás. Porque todo livro que eu comprava, que eu lia, eu passava pra frente. Eu dava pra outras pessoas, né? Então eu não tenho mais todos aqueles livros que eu li, né? Mas os únicos que eu guardei foram As Brumas de Avalon, né? Então, a edição de 1984, pra vocês terem uma ideia. Porém, eu comprei já em 90 e alguma coisa, né? E eu amei As Brumas de Avalon, eu gostei muito da história, e aí eu comecei a comprar mais livros, né? Porém, um livro que me marcou bastante é o livro Não Matem as Flores. Eu tinha acho que uns 15, 16 anos quando eu li ele, e foi um livro também que me marcou muito, né? Naquela época, de todos os livros que eu tinha lido, o Não Matem as Flores me marcou profundamente. É um livro muito assim obscuro e interessante, o amor deles e tudo que acontece na história, né? Então, a história de um advogado muito famoso, muito conhecido, e ele sofre um acidente, ele odeia a vida dele, tá? E ele sofre um acidente e é dado como morto. Então, o que ele faz? Ele tem a chance, a oportunidade de começar de novo, de ter uma nova vida. E é isso que ele faz, né? E aí ele conhece um novo amor, ele conhece uma nova oportunidade de vida, né? Porém, não acaba lindo, não é um livro que tem um final feliz, né? É baseado numa história real, mas é um livro lindo. E a parte que mostra o nome do livro, quando você descobre por que ele chama Não Matem as Flores, é simplesmente emocionante, né? Eu chorei muito no livro. Foi um livro que me marcou muito nessa fase da adolescência, 15, 16 anos, né? Que a gente fica mais sensível, mulher principalmente, né? Então, assim, foi um livro que me marcou bastante, eu gostei muito, tá? Então, se vocês puderem, tiver oportunidade de ler, né? Esse livro acabou se perdendo, eu não sei pra onde foi parar, porém, agora, esse ano passado agora, eu consegui comprar num sebo um novo exemplar que eu tenho ali na minha estante, depois eu mostro pra vocês, né? E, na mesma época, eu li o meu primeiro livro espírita, que chama Quando a Vida Escolhe, da Zíbia Gasparotto. Eu amo esse livro, tá? Eu amo de paixão. Eu também comprei agora há pouco tempo, né? E eu dei de presente, porém essa pessoa acabou me devolvendo de volta, porque virou evangélica e não quis mais nenhum livro espírita, me devolveu. Então, assim, é um livro que eu amo de paixão. É uma história lindíssima, faz você ver como é a espiritualidade, como é a vida, né, na parte espiritual. E é um romance espírita muito diferente. De todos da Zíbia, eu acho que foi o que eu mais gostei, tá? Quando a Vida Escolhe. Lógico, tem muitos livros. A Zíbia tem uma coleção enorme de livros. E é muito bacana os livros da Zíbia. Mas eu gostei mais de Quando a Vida Escolhe, né? Então, assim, eu não vou dar muito spoiler sobre o livro, porque o bom é você realmente lê-lo, né? Pra você ter a emoção da história. Mas dá pra contar mais ou menos um pedacinho. Qual que é a história? Um homem é apaixonado por uma mulher, eles são um casal lindo, maravilhoso, se amam, porém ele tem uma necessidade de dinheiro, vamos dizer assim, ele precisa crescer, né? Ele tem uma ambição muito grande. E aí o que ele faz? Ele abandona a mulher que ele ama e casa com uma mulher que tem dinheiro porque ele precisa disso, tá? O que acontece? Depois de alguns anos, ele percebe que não é aquilo que ele queria, que ele fez um grande erro, ele cometeu um grande erro. E ele vai procurar a mulher que ele amava. E ele passa
anos procurando ela. Tipo assim, 18 anos. Vai, eu não me recordo agora a quantidade de idade. 18 anos depois, ele descobre que ela morreu. E aí, no túmulo dela, ele encontra a filha dela. E aí ele descobre que, na verdade, é filha dele também. Ele deixou ela grávida quando ele abandonou ela. Né? Então, ele reencontra essa filha e aí ele começa a colocar essa filha na vida dele, na vida da família dele. Né? Então, ele leva essa filha para trabalhar dentro da casa dele como se fosse apenas uma instrutora. E aí vai começar a mostrar a história, o problema que ele tem na casa dele, a esposa que ele nunca tratou bem porque por conta do antigo amor, ele não esquecia o antigo amor e tratava mal a esposa, os filhos têm um monte de problema psicológico. Então assim, começa a mostrar coisas que acontecem no nosso dia a dia e que existem muitas explicações no plano espiritual, né? E que pode estar nos ajudando a melhorar nessa encarnação, nessa vida. Então eu gostei muito da história. Eu não fui espírita por um bom tempo, eu virei espírita agora, faz 15 anos. Eu sou espírita. E 16 anos, um pouco mais de 15. E aí, assim, esse livro me marcou profundamente. E aí foi aí onde eu comecei a querer aprender mais sobre o espiritismo, estudar mais. Porém, eu fui católica há muitos anos, professora de crisma e tudo, né? Catequista de criança, da evangelização, depois de adulto, enfim. E aí, depois que eu comecei a ser espírita, que eu comecei finalmente a começar a comprar livros e guardar e virar a estante que eu tenho. Porque até então, todos os livros que eu lia, eu dava embora. Né? E aí, a primeira coleção assim que eu comecei a guardar foi Crepúsculo, por incrível que pareça. Eu ganhei os 4 livros da minha irmã, e aí eu li o Crepúsculo, foi antes do filme, né? E aí eu li, gostei muito da história e eu quis guardar. E aí eu já tinha as Brumas de Avalon e um ou outro que eu tinha espírita, né? E aí eu comecei a guardar livro, e aí quando eu comecei a minha coleção, eu comecei a comprar os livros e comecei a guardar, enfim. E hoje eu tenho uma estante que eu gosto muito, né? Eu leio muito livro em e-book, e aí quando eu gosto muito da história, eu vou e compro físico, né? Porque eu prefiro ter o físico. Mas não são todos que eu tenho, porque não tem como, né? Hoje a gente sabe como que custa um livro físico para comprar, então não é barato. Então, assim, eu tento pegar as promoções, eu tô sempre esperando uma promoção para comprar. Então, por exemplo, aqueles da Jane Austen que eu mostrei para vocês, era um sonho comprar aqueles livros, mas eles custavam R$ 90 cada um na época. E eu falei, não tenho condição de pagar R$ 180 em 2 livros. Eu esperei bastante, 2 anos eu esperei, até que numa Black Friday eu comprei os 2 por R$ 80. Então, paguei R$ 40 em cada livro. Foi, assim, quando eu consegui comprar. Então foi, eu acho que um dos mais caros que eu tenho, assim, né? Eu tenho um livro, assim, de R$ 80, mas é um livro espírita, mais para estudo. Acho que foi o livro mais caro que eu comprei. Né? De resto, os livros básicos, 30, 40, R$ 50, depende da edição, depende se é um livro que pré-venda, e aí você acaba pagando um pouquinho mais caro, né? E eu compro muito livro naquelas lojinhas de R$ 10 cada livro. Eu tenho bastante livro dali. E não são ruins, tá, pessoal? A diagramação, as folhas, o tamanho da letra do livro, não, eles são bacanas, tá? Então vale a pena comprar esses livros de R$ 10. Fora os sebos, né? Eu tenho livro de sebo e são livros muito bons, vêm praticamente novos, perfeitos, então assim, vale a pena, tá? Então para quem quer começar a comprar livro, guardar, ter a sua estante, né? Eu empresto muito livro, tá? Às vezes acaba voltando estragado, eu tenho que comprar de novo, né? Mas acontece. Esses dias mesmo um cachorro meu comeu um livro meu. Eu tava relendo Bridgerton quando lançou a segunda temporada e o cachorro comeu meu livro, tá? Ele pedaçou e eu fui comprar outro pra colocar na minha coleção, mas depois eu mostro pra vocês esse livro comido. E é isso, eu acho assim, a gente vai devagarzinho, né? Aprendendo a ler, gostando da leitura, não é da noite pro dia. Eu já li de tudo que você possa imaginar, todo tipo de conteúdo, de livro, bom, ruim, emocionante, suspense, terror, romances, fantasia, ficção, enfim, eu já li de tudo um pouco. Né? Na minha estante eu vou mostrar pra vocês, eu tenho um pouquinho de cada tipo de história, de cada conteúdo, uns mais que outros, né? Romance eu tenho mais, porque eu gosto mais de romance. Né? E tanto que eu sou romancista, eu escrevo sobre romances, né?
E é isso, eu gosto muito de ler, é uma paixão leitura. Eu todos os dias eu leio alguma coisa, tá? Ou é pelo celular, ou é pelo Kindle, ou é o livro físico. Todo dia eu tenho que ler alguma coisa, né? Então, assim, além dos filmes, das séries que eu gosto muito de assistir, até que a minha coluna no jornal é sobre isso, dicas de filmes, livros e séries, né? Então eu tenho que estar sempre antenado, tenho que estar sempre ligado, assistindo as novidades para estar falando na minha coluna. Né? Faz 5 anos que eu tenho uma coluna no Impacto aqui na cidade, né? E sai online também essa coluna. Eu vou até postar aqui embaixo nos comentários um link da minha coluna do jornal, né? Para vocês terem uma ideia. O link da minha página na Amazon, onde tem todos os meus livros. E vou postar também um vídeo que eu fiz, uma entrevista que eu dei para a TV Fronteira, que é Rede Globo, afiliada à Rede Globo aqui da minha cidade, da minha região aqui. Né, quando eu lancei o Bela e a Fera, que fez todo o sucesso que fez, foi 5.000 cópias na primeira semana, e eu fiquei entre os 3 mais vendidos por uma semana pela Amazon, então a TV Fronteira veio me entrevistar, então eu vou postar aqui também um link para vocês e conhecerem um pouquinho, ver essa história, ver um pouquinho do Feitiço da Lua, eu conto sobre os livros, né, o que quer dizer o Feitiço da Lua, o Poder do Amor, o Mundo Novo, o Novo Mundo, falo sobre o Bela e a Fera, todo mundo me conhece um pouquinho mais, tá bom? No próximo vídeo eu vou continuar com conteúdo de escrita e depois eu volto mostrando um pouco dos livros da minha estante para vocês me conhecerem um pouquinho mais e contando um pouco mais da minha vida, da minha trajetória, tá bom? Um beijo para vocês, excelente final de semana, até segunda-feira.